Paz e graça, abençoado, abençoada. Antes da gente começar o nosso estudo, gostaria que você se inscrevesse e depois compartilhasse. O tema de nosso estudo é Graça sem méritos do homem. Louvado seja Deus. E depois eu queria que você botasse o seu comentário, dissesse o que você acha. Louvado seja Deus. Graça sem mérito do homem. Vamos ver a palavra aqui de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, que diz assim a palavra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, diz que somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que o homem não se glorie. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a salvação, a bênção de Deus, é por misericórdia de Deus, não é por barganha do homem, não é por sacrifício humano que o homem consegue algo de Deus, salvação, bênçãos. Não, Deus abençoa quem Ele quer, Deus perdoa quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer. Louvado seja Deus, porque podemos ver que na antiga aliança, no antigo pacto de Moisés, na lei de Moisés, o homem era salvo por méritos próprios. Sacrifícios humanos. Antigamente, na lei de Moisés, o homem adquiria a cura, a bênção, o perdão, o daudismo de ano em ano, receber a bênção, o jejuar muitas vezes para receber a bênção, ou orações e mais orações, atravessando noite para receber a bênção. Tudo isso é no tempo de Moisés, na lei de Moisés, que era 613 leis, que o homem tinha que fazer esse sacrifício para receber a bênção de Deus, o perdão de Deus. Mas nesta aliança que estamos agora, a graça de Deus, não precisamos mais desse sacrifício, porque Jesus foi o nosso fiador, e o sacrifício de Jesus é eterno. Não precisa mesmo mais de sacrifícios para ser feito, porque quando eu faço o sacrifício para adquirir algo de Deus, para barganhar a Deus, ou você faz algo para querer ganhar algo de Deus, barganhar Deus, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi feito pela metade. Temos que acreditar que o sacrifício de Jesus é eterno, e é eterno. O único sacrifício perfeito foi o de Jesus Cristo. Não precisa mais de sacrifício. O de Jesus é o que nos dá a bênção. O sacrifício de Jesus nos dá a salvação, a bênção física e espiritual. Louvado seja Deus. Vamos ver a palavra de Deus aqui no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o tirasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou a Deus, buscou a Deus, fez aquele sacrifício para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, aquela luta que Paulo estava passando. Mas por que Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo? Porque Deus usava Paulo tremendamente em revelações, em visões, no dom da palavra. Deus usava Paulo tremendamente. Então, para Paulo não se exaltar, não se engrandecer, achar que ele é o tal, achar que tudo é por ele, que ele é o tal, Deus começou a abater Paulo, deixar esse espinho na carne de Paulo, para mostrar a Paulo que Paulo depende de Deus, que Paulo é dependente de Deus. Então Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo, para Paulo não se exaltar,
para Paulo depender de Deus, louvado seja Deus. Quantas vezes a gente tenta se exaltar, nossa carne tenta se exaltar, algumas coisas que a gente faz, daqui a pouco vem aquela luta, aquele sofrimento na nossa vida e Deus permite, nos abatendo, nos mostrando que nós dependemos de Deus, que somos fracos, que estamos dependentes da graça de Deus, louvado seja Deus. Então Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo, para Paulo não se exaltar, porque Deus usava Paulo tremendamente. Então, para bater a Paulo, mostrar a Paulo que Paulo é pequeno e Deus é tudo, Deus permitiu isso para bater a Paulo e mostrar que a graça dele é o que basta na vida de Paulo. E a graça de Deus é o que nos basta em nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos ver agora o livro de Coríntios também aqui. 1 Coríntios, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus. Paulo reconhece que aqui, não com sabedoria humana, sabedoria carnal, mas tudo é a graça de Deus. Paulo reconhece que tudo é a graça de Deus, não a sabedoria humana, mas a graça de Deus é que é tudo em nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda levantava os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui é Jesus nos dando um exemplo de como o homem consegue a graça de Deus, de como o homem consegue a exaltação de Deus, a vitória de Deus, através da humildade, através do reconhecimento de que as obras não salvam, de que o sacrifício não salva. E podemos ver que muitas religiões por aí, muito sistema religioso que tem por aí, eles buscam mais a Moisés do que a Cristo. Porque existem muitos templos aí que ainda tem sacerdote humano, e o nosso sacerdote é Cristo. Muitas igrejas por aí têm o dízimo, que é dado de mês em mês, para que Deus venha abençoar. E nós sabemos que isso foi no tempo da lei, que o homem é abençoado hoje na graça, não por barganha, mas sim por misericórdia de Deus. Existem muitas igrejas por aí que as pessoas fazem jejuns longos em algum propósito para adquirir algo, não sabendo que na graça agora, as coisas que a gente consegue não é por sacrifício humano, é por misericórdia de Deus, é por graça de Deus. Porque se eu conseguir algo, querer conseguir algo através dos meus méritos, através do meu sacrifício, eu estou anulando a graça de Deus. Estou desfazendo da graça de Deus. Estou dizendo que Jesus fez as coisas pela metade. Se eu vim fazer sacrifícios para adquirir coisas de Deus, as coisas que eu vou adquirir de Deus não é por mérito humano. As coisas que eu vou adquirir de Deus é por misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é porque Deus achou graça em mim, é porque Deus me amou como ama você. Não é por sacrifício humano que eu vou adquirir o perdão de Deus. Não é por sacrifício humano que eu vou conseguir as bênçãos de Deus. Não, Deus perdoa quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus se compadece de quem Ele quer. Louvado seja Deus. E visto muito sistema religioso por aí, muitas igrejas seguindo mais a Moisés
a lei de Moisés do que a Cristo. Porque quando o homem segue a Cristo, ele reconhece que não precisa mais negócio de dízimo. Negócio de dízimo, joga fora no lixo. Negócio de jejum, joga fora no lixo. Negócio de atravessar a noite de um dia para o outro, fazendo um sacrifício, joga fora no lixo. Temos que crer na simplicidade da graça de Deus. Temos que crer que Jesus já pagou as nossas dívidas. Temos que crer que o sacrifício de Jesus é eterno. Temos que crer que Jesus foi e é o nosso fiador. Jesus é a nossa bênção. Jesus é a nossa vitória. O nosso Cristo Jesus já pagou tudo por nós. O que temos que fazer agora é ter fé. Se eu orar mais ou se eu orar menos, se você orar mais ou orar menos, Deus não vai deixar de amar você, de amar a mim. Se eu errar e você errar, Deus não vai deixar de amar você e deixar de amar a mim. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus, não existe barganha para conseguir o amor de Deus. Deus ama quem Ele quer, sem olhar as condições da pessoa. Deus ama e perdoa quem Ele quer, sem olhar as condições da pessoa, sem olhar o exterior nem o interior da pessoa. Porque Deus sabe quando eu vou errar, Deus sabe quando você vai errar. Deus sabe quando eu vou cometer obras da carne, Deus sabe quando você vai cometer obras da carne, Deus sabe de tudo. E Deus está sempre pronto para nos perdoar, para derramar sua misericórdia sobre nós. Só é a gente reconhecer e confessar os nossos erros a Deus e ter fé que Deus está sempre pronto para nos perdoar, porque a graça de Deus é um presente, é um dom que Deus nos dá. A sua misericórdia é infinita. Estamos na graça e não na lei. Estamos na confiança, crendo na graça de Deus. Se eu orar mais ou orar menos, Deus vai continuar me amando e amando você. E assim agradeço a você por estar ouvindo esse estudo. Não deixe de dar a sua opinião, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Um beijo, meu nome é Joselito Torres. Paz e graça.